Como manda a tradição, o Instituto Politécnico de Tomar realizou a abertura solene do ano letivo, sessão presidida pelo Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, e que contou com personalidades diversas da região, desde logo Anabela Freitas, Bruno Gomes, Jorge Faria, Manuel Valamatos e Vasco Estrela, presidentes das câmaras de Tomar, Ferreira do Zezer, Entroncamento, Abrantes e Mação, respectivamente, numa extensa lista de convidados que demonstrou que a importância e abrangência do IPT vai muito para além do Conselho Navantino. O Auditório Pacheco de Amorim esteve assim bem composto e recebeu o cortejo de professores que marca então o arranque do ano letivo. Refira-se que a cerimónia contou ainda com a homenagem aos funcionários que completaram 25 anos de ligação à instituição. No período de intervenções, João Croado, presidente do IPT, não deixou de se referir aos 2 últimos anos, condicionados pelo contexto pandémico, elogiando todos aqueles que contribuíram para que o ensino mantivesse o mínimo de qualidade. Depois de quase 2 anos de constrangimentos que nos obrigaram a confinamentos e a pôr em causa processos básicos de socialização, é com muita satisfação que constato que o nosso auditório está quase cheio. Estamos numa sexta-feira à tarde e os nossos estudantes optaram por ir para casa. Provavelmente eu, na idade deles, também faria o mesmo. Mas, de qualquer forma, o nosso auditório está composto. Agradeço e sublinho a importância da vossa presença num ato solene da maior relevância para o Instituto Politécnico de Tomar. Esta cerimónia celebra a abertura solene do ano letivo e convoca, para o efeito, a nossa responsabilidade e empenhos coletivos para conjuntamente construirmos o futuro e contribuirmos para a melhor formação dos nossos estudantes como profissionais competentes para ingressar no mercado de trabalho, para serem cidadãos ativos e participar no desenvolvimento do território. Aos alumni, pelo conhecimento, competência e autonomia que mostraram no mercado de trabalho, onde têm feito em muitas áreas diferenças relevantes, um bem-ajam, por disseminarem desta forma o nome do Politécnico de Tomar como marca relevante na vossa formação. Um agradecimento especial em nome do Politécnico de Tomar aos que durante os últimos 2 anos, terminaram as suas funções. À professora Maria do Rosário Baeta Neves, que integrou a Comissão Instaladora da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, que foi a semente que deu origem ao que hoje é o Instituto Politécnico de Tomar, ao professor Rui Santo Ovaia, ao professor Fernando Dias Martins, ao senhor Alberto Marante, à dona Teresa Nogueira e ao senhor José Nunes. Obrigado pela vossa disponibilidade enquanto colaboradores do hoje Instituto Politécnico de Tomar. Aos que iniciaram funções ou as renovaram, dirijo uma palavra de felicitação por integrarem a comunidade. A força é renovada para vencer os desafios, superar barreiras e encontrar as melhores soluções para o desenvolvimento sustentado que procuramos. Não posso deixar de publicamente realçar e agradecer o trabalho e comprometimento com que toda a comunidade académica enfrentou estes 2 últimos anos. Literalmente, da manhã para a tarde, as atividades letivas e administrativas passaram a ser veiculadas nas plataformas digitais e outros meios de comunicação num esforço, muitas vezes não visível, para manter a melhor qualidade possível do serviço aos estudantes. Também uma palavra de agradecimento para os que se disponibilizaram e disponibilizam no âmbito da atividade do Laboratório de Inovação e Ensino à Distância, a partilhar a sua experiência e conhecimento na utilização de plataformas digitais para o apoio das sessões de formação. Este apoio foi alargado a agrupamentos de escolas, nossos parceiros, que puderam, conjuntamente, ultrapassar muitos obstáculos de utilização destas plataformas para melhor acompanhar os seus estudantes. A necessidade imposta pelo confinamento permitiu-nos perceber
a nossa capacidade de lidar com o imprevisto, mas também expôs a dificuldade de reduzir a formação a uma só dimensão, a distância, e acentuou a importância da formação presencial assente na relação de proximidade professor-estudante e estudante-estudante. É evidente que a dimensão holística em que o ensino superior assenta implica necessariamente atividades sociais e presenciais. O conhecimento e a experiência adquiridos neste período têm permitido olhar com mais acuidade para outros modelos de ensino mais flexíveis e orientados para os estudantes e para a aplicação do conhecimento em novas situações onde, necessariamente, a investigação, a inovação e a criatividade estão presentes, assentes, naturalmente, numa atividade fortemente externalizada em substituição do ainda enraizado modelo expositivo servido por uma prática programada por exercícios em sala ou laboratório. O projeto Link Me Up, é o 1000 Ideias, do qual somos signatários, vem de alguma forma impulsionar este desígnio. Este projeto, candidatado pela Rede Politécnica e financiado pelo programa Compete e pelo Programa Operacional Capital Humano, é um piloto transformador associado a processos de ensino e aprendizagem mais ativos, dinâmicos e com equipas multidisciplinares, com professores mentores de todos os níveis de ensino e mentores empresariais que visa gerar ecossistemas de criatividade e interface com a sociedade, particularmente com empresas, não só a pensar nas competências do presente, mas principalmente do futuro. Destes projetos temos vindo a obter resultados muito relevantes. A maioria dos novos empregos exigirá níveis de qualificação mais elevados e formação inicial ao longo da vida, onde a requalificação e a procura de mais habilitações não são apenas uma necessidade, mas um imperativo económico e social. Minhas senhoras e meus senhores, o Médio Tejo é um território que apresenta fragilidades relativamente à sua demografia e à fixação de ativos e de talentos. Sem dinâmicas demográficas positivas, não é possível manter os limiares mínimos de viabilidade das principais funções deste território. Quer a população residente, quer o índice de envelhecimento variam significativamente no Médio Tejo. A população residente nos últimos 40 anos diminuiu 14%. E o índice de envelhecimento nos últimos 20 anos aumentou 49%. Estas dinâmicas relacionam-se diretamente com o ensino superior e este tem efeitos multiplicadores de dinamização de outras atividades muito relevantes e que importa preservar, consolidar e valorizar. Ganhar eficiência, nomeadamente criando produtos e conhecimento inovador e diferenciador, faz da formação inicial e ao longo da vida um dos objetivos prioritários, procurando que cada cidadão, esteja onde estiver, veja no Politécnico de Tomar um parceiro de confiança. Ao mesmo tempo, temos de mostrar capacidade de contribuir para um território de elevado potencial competitivo. Cooperar com as instituições que se inserem no território é também apostar no futuro, fixando recursos humanos, dinamizando o mercado e participando na sustentabilidade da região. Nos 2 últimos anos, temos registado um crescimento interessante da procura pelas nossas formações. Esperamos que não seja só o efeito do aumento do número de candidatos ao ensino superior que o país tem registado, mas também que a retenção e a atração de estudantes seja o resultado das práticas que nos diferencia. Augusto Mateus, presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Tomar, também focou a sua intervenção nos impactos da pandemia no ensino, referindo-se a um quadro de mudança que é muito exigente. O tempo que vivemos
É um tempo de mudança acelerada, mas de mudança que tem que ser pensada e planeada. De alguma maneira foi isso que se quis transmitir com o convite que foi dirigido ao Ministro do Planeamento, porque não se trata de tentar fazer bem desta vez aquilo que já foi tentado variedíssimas vezes, seríamos derrotados se fôssemos agora fazer aquilo que tentámos fazer e não fizemos. Não só não podemos tentar regressar a 2019, porque já não existe, as condições já não estão lá, os principais desafios não são esses. Temos uma aceleração do tempo histórico, temos a precipitação de mudanças num contexto mundial, europeu, nacional e regional que é muito exigente, porque desta vez não estamos a ser ajudados pelos efeitos colaterais ou secundários do modelo de transformação que estamos a usar. A pandemia trouxe-nos uma assimetria colossal para o que estávamos habituados. As nossas sociedades, as nossas economias, as nossas empresas, as nossas instituições de ensino superior diferenciaram-se muitíssimo ao longo dos efeitos da pandemia. A recuperação que estamos a fazer é uma recuperação que também é feita com a mesma assimetria. As empresas mais fracas, as instituições menos preparadas, as economias menos competitivas, enfim, podia continuar a enunciar, estão todas a fazer pior do que aquelas que estão mais preparadas, que são mais competitivas, que são mais fortes, que têm mais recursos. E, portanto, nunca foi tão grande a importância da coesão económica, da coesão social, da coesão territorial, mas nunca as sociedades, as economias, as instituições funcionaram de forma tão desigual. E se nós, nesta situação, tentarmos fazer coesão à moda antiga, provocamos ainda maiores assimetrias. O mesmo em relação aos sistemas básicos que configuram a qualidade de vida das nossas sociedades. Nós estamos a mudar drasticamente o sistema energético, estamos a mudar drasticamente e a acelerar muitíssimo a digitalização das economias, estamos a mudar de forma muito significativa as condições de funcionamento das cidades e dos campos. Estamos agora a fazer coisas que não refletimos suficientemente. Fizemos a Revolução Industrial esvaziando os campos e enchendo as fábricas. Estamos agora a esvaziar as fábricas e encher os serviços. São transformações seríssimas e não vivemos, portanto, um tempo de podermos socorrermos muito daquilo que correu bem no passado. Temos que nos socorrer daquilo que nos garante coerência e assertividade em relação aos desafios do futuro. Construir um novo sistema energético é absolutamente fundamental, mas o que estamos a construir tem múltiplas fontes energéticas muito diferentes, vai-nos oferecer a possibilidade, finalmente, de sermos bastante mais eficientes na armazenagem, vai-nos obrigar a mudar completamente a lógica do consumo energético, vai alterar preços relativos, vai exigir novos incentivos públicos e vai desafiar as instituições de ensino superior para colaborarem ativamente nessa tarefa. Se não o fizermos, suportamos aquilo que é um custo enorme dessa incapacidade que é não só o agravamento das condições de sustentabilidade do planeta, como o agravamento das condições de formação dos preços e de formação dos rendimentos na atividade económica. Estamos a acelerar e bem a digitalização das economias, das atividades, dos processos, mas temos que o fazer como sempre fizemos, com as organizações, as pessoas, a inteligência, o conhecimento a controlarem a tecnologia e não o contrário. A digitalização não é útil se for para derrotar a organização, a inteligência humana. A digitalização é utilíssima para renovar drasticamente a produtividade, melhorar drasticamente a vida das pessoas. E, portanto, obviamente que o papel das universidades e dos institutos politécnicos não é apenas o de transmitir ciência, não é apenas o de fazer mais ciência e de fazer melhor ciência, é o de fazer comunidades, pessoas, organizações, empresas mais preparadas para usarem a ciência como
fator competitivo básico. Nós não podemos inverter os procedimentos do sucesso do desenvolvimento económico e social. Não são os melhores salários, ou os salários mais elevados, que fazem o desenvolvimento económico e social. É o aumento da produtividade, é o aumento da competitividade, é o aumento da eficiência que faz a melhoria sustentada das condições de vida das populações. São as sociedades que apostam simultaneamente em qualificar pessoas e em qualificar empresas e organizações que têm sucesso. Os que só qualificam pessoas geram muitas vezes desemprego e não geram desenvolvimento económico sustentável. Portanto, é um tempo de reencontro da humanidade consigo própria, no que ela tem de melhor. Por muito que as manifestações do dia-a-dia sejam daquilo que a humanidade tem no seu pior. E, portanto, do lado de uma instituição de ensino superior que abre solenemente o seu ano letivo, que nos vai levar a 2022, numa situação de instabilidade económica e social muito forte, numa situação em que o nosso Ministro do Planeamento aqui vem como Ministro de um Governo que estava empenhadamente a governar com as suas dificuldades, mas que é Ministro de um Governo que se mantém em funções plenamente, mas com um Parlamento que vai ser dissolvido com a declaração feita ontem pelo Sr. Presidente da República e vamos para eleições. Nesta situação, nós não podemos aspirar a uma falsa tranquilidade ou a uma falsa estabilidade. Nós temos que aspirar à estabilidade que advém da prioridade do conhecimento, da prioridade da capacidade de fazer futuro. O tempo é, agora, muito mais de quem sabe e não de quem tem força ou de quem anda depressa ou de quem tem outras características. Este tempo é o tempo de quem tem ideias claras sobre o futuro, de quem tem ideias claras sobre o que é o património, de quem tem ideias claras sobre como se recupera o património, de quem percebe que é tão importante inovar como ter segurança, que é tão importante ter empresas competitivas como instituições públicas portadoras de agendas e políticas coerentes e virtuosas. E, portanto, esta realidade é uma realidade que se impõe a todos nós, independentemente da nossa idade, e como Presidente do Conselho Geral desta instituição, como sabem, no quadro do funcionamento das instituições de ensino superior, os Presidentes dos Conselhos Gerais têm uma função de articulação da instituição com a sociedade, são exteriores ao dia-a-dia da instituição, com toda a solidariedade, com toda a humildade e igualdade de relacionamento com a comunidade do Politécnico de Tomar, nomeadamente com o seu corpo docente. Compete-me a mim um pouco chamar a atenção para desafios que, em primeiro lugar, não são de Tomar, não são do Médio Tejo, não são de Portugal, são desafios da humanidade. E é na medida em que estes desafios sejam entendidos como desafios globais, como desafios da humanidade, em que temos falta de bens públicos coletivos mundiais e não tanto de bens públicos do passado ao nível local, é mais importante para a humanidade poder ter acesso a bens e serviços públicos mundiais, partilhados à escala do planeta, do que a velhos bens e serviços públicos que, de um modo geral, estão relativamente garantidos em todos os territórios da Europa e do nosso país. E, portanto, nesse contexto, era um pouco um incentivo a sermos mais cosmopolitas, a sermos mais confiantes nas ciências que cultivamos e a darmos internamente, dentro de casa, esse exemplo. O Politécnico de Tomar, como todas as universidades e todos os politécnicos, precisa de inovação, precisa de reinventar aulas, precisa de reinventar instituições de investigação, precisa de reinventar a sua ligação às empresas e à sociedade. E é desse ponto de vista que deixava nesta abertura solene um apelo a toda a comunidade do Politécnico de Tomar. João Santos e Silva, da União Associativa de Estudantes do Instituto Politécnico de Tomar, dirigiu-se em especial aos novos alunos, garantindo que todos eles fizeram uma escolha acertada. Assim, e antes de mais nada, é com enorme prazer que congratulo todos os alunos aceitos neste novo ano letivo e que, à semelhança de todos os outros colegas, escolheram o Instituto Politécnico de Tomar para dar não só seguimento ao seu percurso académico, mas também, nesta instituição,
confiaram a esperança de alcance de um futuro profissional de sucesso. E é precisamente a vocês, novos estudantes, que me dirijo inicialmente neste discurso, fazendo votos que nesta nova jornada das vossas vidas seja repleta as novas experiências, amizades e construção de novos sonhos, tendo sempre por base o foco nos vossos objetivos, sejam eles académicos ou pessoais. Assim, desejo a todos o maior sucesso, cabendo também a obrigação de alertar para os esforços e dedicação que a vida académica acarreta. Não sendo esta caracterizada por facilitismos, mas sim por desafios e contratempos, cujas superações estão ao vosso alcance. Contudo, com o auxílio de um corpo docente extremamente qualificado e pronto para vos mostrar o caminho a seguir. Dito isto, não poderia também deixar de fazer referência ao esforço e dedicação de todos os diversos organismos do Instituto Politécnico de Tomar têm vindo a demonstrar aos longos dos anos, para oferecer aos seus alunos um vastíssimo espelho de oportunidades e enriquecimento académico, que vão desde bolsas de investigação e desenvolvimento a parcerias com organismos públicos e empresas públicas e privadas. É por estes e outros motivos que tenho imenso orgulho em ser aluno do Instituto Politécnico de Tomar, que se evidencia pela qualidade de ensino e espírito criativo, e que de uma forma geral oferece aos alunos os mecanismos necessários ao seu sucesso na vida profissional. Por fim, mas não menos importante, e desta vez para todos os alunos que finalizam este ano o seu percurso de estudos nesta instituição, anseio pelo vosso sucesso, quer pessoal, quer profissional, esperando que encarem este ano com uma força renovada e uma visão sólida do que pretendem para o vosso futuro. Nelson de Sousa, Ministro do Planeamento, fechou o período de intervenções referindo-se a um novo normal que provoca impactos no dia-a-dia, no modo de vida, com feridas ainda por sarar. Bom, estamos legitimamente, ou melhor dizendo, estávamos até há perto de 1 ou 2 semanas, imbuídos de alguma descompressão, de algum alívio, por aquilo que conseguimos obter para nós, para todos nós, em matéria de liberdade da crise pandémica. Sentíamos que nos tínhamos libertado de um peso grande, de uma ameaça ainda maior para as nossas vidas, para as vidas dos nossos, que nos trouxe prisioneiros durante quase 2 anos, com intermitências, é certo, que porventura ainda nos fizeram pior em matéria do nosso estado de espírito. E como tal, era legítimo, até porque, de facto, conseguimos um resultado notável nessa matéria. E eu digo que não temos nada que esconder esse sucesso coletivo que nós, portugueses, conseguimos obter nessa matéria. Não sou daqueles que acha sempre que nos devemos ufanar, celebrar a propósito de tudo e de nada os nossos pequenos ou os nossos grandes feitos. Mas acho que também não temos de esconder quando eles sucedem com diferenciação num contexto internacional, num contexto europeu e num contexto mundial. Portanto, estávamos, de facto, tranquilos com aquilo que obtínhamos. Sabíamos que, face aos desafios e às ameaças do desconhecido, e em grande parte esta ameaça viral, esta ameaça pandémica, ainda constitui um desconhecido, portanto, e relativamente a este tipo de ameaças, as vitórias ou os sucessos são sempre efêmeros. Não sabemos até que ponto é que a ameaça não espreita de novo e estamos, neste momento, por exemplo, com mais dúvidas do que estaríamos há 15 dias atrás, ou 2 semanas, ou 3 semanas atrás, relativamente a essa matéria. Mas estava eu a dizer que estávamos relativamente descomprimidos relativamente a esta matéria. Mas, mesmo então, e ainda mais agora, de facto percebemos e vamos percebendo que este novo normal que foi anunciado
e detalhado em milhares de análises e de escritos, afinal de contas, contém ele mesmo um grau de complexidade muito grande, aliás, como o professor Augusto Mateus aqui referiu, e que não é, de facto, apenas o novo normal que nos aporta oportunidades, nos aporta novas condições, umas menos agradáveis, outras, enfim, mas que globalmente se traduz no conjunto de uma nova rearrumação do nosso modo de vida, do nosso modo de organizar o nosso trabalho, a nossa produção, e, afinal de contas, percebemos que, sim senhora, também temos este conjunto de oportunidades, mas que este novo normal também nos traz impactos no nosso modo de vida, da nossa forma de organizar-se em sociedade, que, afinal de contas, perduram feridas que não estão cicatrizadas, decorrentes da pandemia, que importa tratar, feridas no seu sentido literal do termo. Há questões de saúde que decorrem diretamente da pandemia e que impactam no nosso Sistema Nacional de Saúde, mas também feridas de natureza social, impactos que levaram a consequências assimétricas, diferenciadas, que agora continuam aqui a perdurar. E terceira questão, os problemas de sempre, os problemas que tínhamos em 2019, os problemas estruturais que nos impediam de avançar, tanto quando nós desejamos, na solução dos nossos problemas, esses que ficaram congelados estavam e agora vêm ao de cima. Portanto, a questão da pandemia e da agenda pós-pandémica continua a ser, de facto, uma agenda complexa, uma agenda que foi, se quiserem, aditivada com novos problemas decorrentes da pandemia, mas que não resolveu nenhum dos outros problemas que ficavam e que restavam no final de 2019.